São Paulo, a locomotiva do Brasil. Falar do estado de São Paulo é sempre no superlativo. É o estado com a maior população, o maior parque industrial, a maior produção econômica, o maior registro de imigrantes e, como também não poderia deixar de ser, com toda a complexidade do estado mais cosmopolita da América do Sul. Foi construído com o vigor e o duro trabalho de povos de todas as partes do Brasil e do mundo, mantendo arraigada em cada pedaço dessa terra a vocação para o trabalho. São 645 municípios e mais de 40 milhões de habitantes. Com a melhor infraestrutura e mão de obra qualificada, São Paulo pode mesmo ser chamado de a locomotiva do Brasil. O estado produz de tudo, principalmente produtos de alta tecnologia. Mas o destaque não é só na indústria. O paulista também fez da agricultura, da pecuária e do comércio uma potência. Na economia dos 260 shopping centers existentes no país, 94 estão localizados no estado, sendo responsáveis por mais de 200 mil empregos. Além disso, o estado conta com a mais ampla rede atacadista e varejista do país, distribuída pelos seus municípios. O setor de distribuição no estado de São Paulo representa um faturamento superior a 19 bilhões de reais por ano. A ADASP, a Associação de Distribuidores e Atacadistas de Produtos Industrializados do Estado de São Paulo, entidade representativa do segmento distribuidor atacadista do Estado de São Paulo, faz parte do sistema de representações estaduais, que se consolidam na ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Desde o início de suas atividades, a ADASP tem procurado ouvir e dialogar com seus associados. Essa troca de informações resulta no profundo conhecimento de seus anseios, reivindicações e posturas, quer sejam estas de natureza negocial, quer sejam institucionais, do segmento como um todo. O estabelecimento dessa sintonia perfeita permite à ADASP definir com precisão cirúrgica seus objetivos, planos de ação e sua estratégia de atuação, fazendo com que ela se transforme em intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de São Paulo, junto ao poder público, às entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado.
Instalado em um complexo de 5.500 metros quadrados, com mais de 500 colaboradores, o Grupo PC Sistemas criou o primeiro Centro de Excelência e Inovação em Logística do Brasil, o Ceilog Ana Patrus, que reproduz a realidade de clientes em um ambiente ideal para transformar pesquisa, desenvolvimento e inovação em competitividade. Inspirado nas principais tendências da logística na cadeia do abastecimento, o Ceilog se propõe a repensar os processos do setor, promovendo a viabilidade e aplicação de soluções inovadoras, para expandir as fronteiras e se transformar em uma referência em inovação logística, tornando indústrias mais produtivas e eficientes, transporte mais seguro e rentável, distribuidores mais ágeis e competitivos, varejo mais moderno e atraente. Ceilog Ana Patrus e Grupo PC Sistemas, com os olhos no futuro. Boa tarde a todos, estamos de volta com o nosso programa Consultor Jurídico ADASP. São mais de 5 anos que nós estamos aqui deste espaço, transmitindo para vocês notícias, informações, debates e matéria de interesse de todo o setor atacadista e distribuidor. Mais uma vez aqui sob o patrocínio da PC Sistemas, nós iremos hoje abordar 2 temas importantes para o setor atacadista distribuidor. O primeiro tema que nós vamos abordar é sobre as alterações que foram colocadas agora recentemente no sistema de substituição tributária do ICMS no estado de São Paulo. E no segundo momento, nós vamos atendendo algumas consultas que nos foram encaminhadas, comentar um pouquinho sobre a responsabilidade da empresa na retenção de tributos, a questão do envolvimento dos diretores com o crime em relação à ordem tributária, contra a ordem tributária e alguns assuntos que são correlatos. Inicialmente, do primeiro item do programa, nós queremos abordar que agora no final do mês de outubro foram publicados 2 decretos que trazem alterações no rol das mercadorias que estão no regime de substituição tributária para o setor atacadista distribuidor. São os decretos 59.619 e o decreto 59.621, ambos publicados na edição do dia 21 de outubro do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Por esses decretos, alguns produtos foram inseridos no bojo da substituição tributária e outros foram retirados. Os que foram inseridos a partir do dia 21 de outubro passado foram as operações com bebidas lácteas em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros. Então, tudo que for de bebida láctea está embutido. Os cremes vegetais em recipientes de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, aqueles sachês. Chás e preparações em pó para cappuccino, embalagem de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas. Esses produtos passaram no dia 1º de outubro para o regime de substituição tributária. A partir do dia 1º de novembro, entraram também para o mesmo regime de substituição tributária os aparelhos e as lâminas de barbear. Então, a partir do dia 1º de novembro, entraram os aparelhos e as lâminas de barbear. É importante ressaltar que os mesmos decretos que estabelece a inserção destes produtos na substituição tributária estabeleceram as regras também quanto ao estoque existente no setor atacadista e distribuidor no dia 31 de outubro passado. Esse estoque, eles deverão obedecer o mesmo regime que é aplicado aos produtos anteriores para o cálculo do ICMS substituição tributária, e o resultado disso poderá ter 2 destinos. O primeiro
ser compensado com o crédito acumulado do ICMS que existia no dia 31, já reconhecido. O segundo, o saldo remanescente poderá ser dividido em até 10 parcelas a serem recolhidas mensalmente a primeira do dia 30 de dezembro próximo. Então calcula-se esse estoque, aplica-se aqueles IVA e para isso chega-se ao valor do ICMS desse estoque, ele poderá ser compensado ou dividido em até 10 parcelas a serem recolhidas a partir do dia 30 de dezembro próximo. Em contrapartida, a partir do dia 1º de novembro, deixam de estar sujeita ao regime de substituição tributária os absorventes e tampões higiênicos e as fraldas de fibra têxteis. Esses aí que estavam até então no regime de substituição tributária, eles não entrarão. A mercadoria que ainda tem estoque permanecerão sendo vendidas sem que haja a tributação, porque já foi feita a tributação quando da entrada da mercadoria no estabelecimento comercial, e as que entrarem a partir do dia 1º de novembro já não mais se sujeitam ao regime de substituição tributária. Serão tributadas pelo regime normal de crédito e débito, conforme a previsão legal aplicável à matéria. As soluções à base de acetona e o sutiã descartável estão no bojo desses decretos, mas somente para efeito de classificação do código de questão técnica mesmo, do código de classificação para o Mercosul. Então não há alteração na tributação, eles permanecem no regime de substituição tributária, sob um esclarecimento maior quanto à sua classificação, para que não haja dúvida se eles estão ou não no regime de substituição tributária. Então são essas as normas que foram inseridas no rol dos produtos sob substituição tributária pelos decretos 59.619 e 59.621, ambos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 21 de outubro passado. Isso foi objeto de algumas consultas que nos foram direcionadas e nós estamos aqui trazendo a matéria para esclarecê-los. Quem tiver alguma dúvida pode consultar a ADASP, que nós teremos todo o prazer de atendê-los com os maiores esclarecimentos. Em relação ao segundo tema, que é um tema mais longo que nós vamos abordar e que tem trazido alguns dissabores, é a questão da responsabilidade da empresa na retenção e no repasse dos tributos, quando você faz alguma operação sujeita ao regime de substituição tributária, quando você faz algum pagamento de prestação de serviços, principalmente prestação de serviços sujeita ao regime de substituição tributária ou mesmo a responsabilidade solidária. Algumas prestações de serviço também são sujeitas à retenção para o PIS e para COFINS, e sobre isso nós vamos recapitular, uma vez que essa matéria não é nova, mas tem trazido algumas dúvidas e algumas autuações. Primeiro, nós devemos esclarecer que todo aquele que estabelece com um negócio passa a ser sujeito de obrigações para com o fisco, variando o regime de tributação por sua opção, pela sua operacionalização, por sua atividade e pelo volume de seu faturamento mensal. Então nós temos os regimes de tributação pelo lucro presumido, por estimativa, pelo lucro real, e isso traz algumas obrigações decorrentes. Por exemplo, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, seu PIS e sua COFINS são tributadas pelo princípio da cumulatividade, é um faturamento, é um percentual em cima do faturamento. Mas se você é tributada pelo lucro real, pode optar pelo recolhimento da COFINS e do PIS no regime não cumulativo, onde tem direito a alguns débitos e a alguns créditos. Nesse regime, algumas situações obrigam a retenção mensalmente e o repasse também, as comunicações, as obrigações acessórias. Antes que eu entre propriamente nessa matéria, eu quero chamar a atenção que a ANTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres,
abriram fiscalização junto às empresas sobre o sistema, o regime de pagamento de frete a autônomo e pagamento de frete à empresa, pessoa jurídica, que tem até 3 veículos cadastrados na ANTT, que eles se equiparam ao autônomo. Existe uma lei específica, a Lei 11.442 de 2007, que estabelece que esses valores, ou seja, o frete devido pelos tomadores de serviço aos autônomos e às empresas com somente até 3 veículos cadastrados, deve ser feito através de depósito em conta frete. É uma conta específica aberta somente para movimentação de valores oriundos do pagamento de frete. Não pode ser pago em espécie, não pode ser pago em cheque, não pode ser pago numa outra conta qualquer, nem conta poupança. Tem que ser nessa conta específica. O pagamento por outros meios sujeita as empresas tomadoras de serviço ao pagamento de multa. E muitas autuações estão ocorrendo no Brasil. A ANTT está abrindo fiscalização. Nós temos conhecimento de diversas empresas do setor de transporte rodoviário de carga e do setor indústria e comércio que estão sendo fiscalizados pela ANTT em virtude do alto número de utilização do serviço do autônomo sem o correspondente registro desses pagamentos na conta bancária. É bom que se diga que a empresa paga o frete através de crédito, o depósito na conta bancária específica, e o banco tem a obrigação de comunicar isso à Receita Federal. Então esse link entre esse pagamento e esse controle é feito sistematicamente. Então, se tem o tomador de serviço, a conta lançada, a despesa lançada na contabilidade da empresa e não tem a devida comprovação do cumprimento da obrigação pelo meio do pagamento adequado previsto em lei, a autuação é automática. A Lei 11.442, ela traz quais os valores das autuações e que chegam a valores altíssimos, dependendo da repetição, da incidência repetida, do não cumprimento desta norma. Agora, tomando o segundo item próprio do nosso programa de hoje, nós vamos tratar da questão das retenções. Como eu disse inicialmente, as empresas, quando assumem a sua atividade, quando passam a exercer a sua atividade, passam a ser sujeitos passivos de obrigações. O sujeito ativo dessa obrigação são exatamente, conforme nós temos no slide número 10, né, o sujeito ativo da nossa obrigação tributária, conforme determina o artigo 119 do Código Tributário Nacional, o sujeito da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, o cumprimento da obrigação. São os municípios em relação aos tributos municipais, os estados e o Distrito Federal em relação aos tributos estaduais e distrital, no caso o ICMS, entre outros, e a União Federal, que pode exigir os tributos federais, o imposto de renda na pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa física, o COFINS, o PIS, o IPI, entre outros impostos. Já o sujeito passivo, que nós estamos relacionados aí no slide número 11, o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou da penalidade pecuniária. Do tributo, quando é a obrigação direta, e da penalidade pecuniária é quando o sujeito passivo deixa de cumprir uma obrigação acessória. Esse sujeito passivo ele tem 2 classificações. Ele é ou o contribuinte ou o responsável tributário. O contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ou seja, com a obrigação tributária. É aquele que, perante a legislação, assumiu o compromisso de pagar, de recolher o tributo. O responsável é aquele que tem uma obrigação decorrente de uma disposição expressa de lei. E é essa figura que nos interessa. É aquele que retém, que tem a obrigação de recolher em nome de outro. Ele é o responsável pelo seu recolhimento e pelo recolhimento do tributo do terceiro envolvido na operação. E essa figura é a que nos interessa nesse momento.
Nós temos um meio para a obrigação ou para a responsabilidade tributária, é exatamente a figura do substituto tributário, que está se expandindo nessa relação fisco-contribuinte muito amplamente no Brasil. O artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional diz o seguinte sobre a substituição tributária: a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. É por esse dispositivo do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar que vem logo abaixo da Constituição Federal, que os estados, a União e o Distrito Federal implementam, através de leis ordinárias, as substituições tributárias. Então, por essa autorização, pelo entendimento desse dispositivo do nosso Código Tributário Nacional, nós temos que uma terceira pessoa pode assumir o compromisso, a obrigação, em nome do contribuinte. Então, quando a empresa atacadista recolhe o ICMS ou assume a incumbência, a competência, a obrigação de recolher o ICMS por substituição tributária, ela está se arvorando por força da lei na responsabilidade que seria própria da empresa varejista ou do consumidor. Então, nesse caso da substituição tributária, o varejista não vai mais pagar porque o atacadista ou o fornecedor, no caso a indústria, assumem essa responsabilidade, esse compromisso de calcular, reter e recolher o ICMS. Tudo em atendimento ao comando do artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional. Então, nós temos para isso a questão da obrigação da retenção na fonte. E essa obrigação da retenção na fonte, ela vem tendo em vista o problema da substituição tributária, que traz a responsabilidade tributária. A substituição tributária, como eu disse, ela pode trazer para o substituto tributário a responsabilidade exonerando a solidariedade do contribuinte ou mantendo esta solidariedade. É bom que se diga que a lei, quando determina a obrigação da retenção na fonte, essa retenção ela é presumida, o desconto é presumido, a retenção é presumida. Se a empresa fez ou não fez, assume o compromisso perante o fisco de recolher como se tivesse retido. O imposto de renda, por exemplo, ele, toda vez que se tomar, se contratar um prestador de serviço, pessoa física, a empresa tomadora de serviço deverá aplicar essa retenção com base no decreto 3.000 de 2000, que é o regulamento do imposto de renda, aplicando aquela tabela progressiva. E para isso ele estabelece um controle mensal de todos os pagamentos que aquela figura, aquele prestador de serviço se submeteu. Então, no primeiro pagamento, ele pode acontecer de ele ficar na faixa de isenção da tabela progressiva. Então, não haveria retenção. No mesmo mês aconteceu o segundo pagamento. O primeiro pagamento é somado ao segundo e vai se verificar em que faixa de tributação ele vai entrar. A somatória dos dois é levada a tributação para a retenção conforme a tabela da tabela progressiva. Um terceiro pagamento, novamente assomado, poderá haver a mudança de faixa de tributação na fonte, é calculado novamente aquela tributação, é retirada a faixa de isenção, que onde tem previsto na tabela, e mais ainda é descontado o valor que já foi retido anteriormente, ficando a empresa responsável pela diferença para esse recolhimento. E esse trabalho é feito mês a mês.
Em relação às retenções da pessoa jurídica, nós temos um tratamento um pouco diferente, porque tem a variação conforme a legislação pertinente a essas retenções. Primeira, a líquida de 1,5%, quem está sujeito? Conforme o artigo 647 do decreto 3.000, que é o regulamento do imposto de renda, está sujeito à retenção de 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional. Vejamos, eu tenho uma sociedade de advogados que presta serviço para uma empresa comercial. Então, na minha nota fiscal, essa empresa comercial tem por obrigação reter, e eu já tenho por obrigação destacar esse valor a ser retido, o valor correspondente a 1,5% do total da nota fiscal mês para efeito de imposto de renda, de antecipação do imposto de renda. A pessoa tomadora do serviço, a pessoa jurídica tomadora do serviço, deverá reter esse valor e recolher. E com isso também tem algumas obrigações acessórias decorrentes, que é a comunicação através da declaração, que é a DIF, que tem que ser feita anualmente para efeito do controle do Fisco Federal. Algumas outras prestações de serviço têm a líquida somente de 1%. A exemplo, o artigo está no Decreto-Lei número 2.462 de 1988 e na Lei 7.713 também de 1988, logo quando entrou em vigor a nova Constituição Federal. Diz o seguinte: as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis. Aqui, lembrando só que a legislação civil aqui, ela corresponde às sociedades simples, que quando essa lei, esse decreto-lei foram promulgados em 1988, o Código Civil, que estava em vigor, ainda era o de 1915, e agora nós estamos em vigor com o de 2200, agora de 2202, agora o recente, que foi publicado agora, nós temos 2013, 2202, 2003, 2002, de 2000 e 2200, já pensou, não chega nem 2000 ainda. Então, 2002, quando foi publicado o novo Código Civil Brasileiro, ele trouxe a modificação, e essas sociedades, essas pessoas jurídicas, civis, passaram a ser não empresariais, e são as sociedades simples. Então nós temos agora as sociedades empresariais em vez das sociedades mercantis, e as sociedades simples em vez das sociedades civis. Então, um substitui o outro, mas o significado é o mesmo. Pela prestação de serviços específicos, ou seja, limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Então, essas empresas estão sujeitas à retenção não de 1,5%, mas de 1% sobre o total da nota fiscal mensal a título de imposto de renda da fonte. Não confundir com outras obrigações que tem, como a PIS, COFINS e o INSS. Aqui é para o imposto de renda. Contribuição da fonte para as contribuições sociais. Artigo 30 da Lei 10.833 de 2003 e também regulamentado na Instrução da Receita Federal, Instrução Comum de Receita Federal 459 de 2004. Nós vamos chamar os nossos comerciais e nós voltamos comentando sobre essa lei, que é a lei que traz a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então nós vamos pedir os nossos comerciais, por favor, e voltamos tratando da retenção das contribuições sociais sobre as prestações de serviço. Até daqui a pouco.
Instalado em um complexo de 5.500 metros quadrados, com mais de 500 colaboradores, o Grupo PC Sistemas criou o primeiro Centro de Excelência e Inovação em Logística do Brasil, o Ceilog Ana Patrus, que reproduz a realidade de clientes em um ambiente ideal para transformar pesquisa, desenvolvimento e inovação em competitividade. Inspirado nas principais tendências da logística na cadeia do abastecimento, o Ceilog se propõe a repensar os processos do setor, promovendo a viabilidade e aplicação de soluções inovadoras, para expandir as fronteiras e se transformar em uma referência em inovação logística, tornando indústrias mais produtivas e eficientes, transporte mais seguro e rentável, distribuidores mais ágeis e competitivos, varejo mais moderno e atraente. Ceilog Ana Patrus e Grupo PC Sistemas, com os olhos no futuro. Bem, voltamos com o segundo módulo do nosso programa Consultor Jurídico ADASP. Vocês veem na abertura que tem a participação do Sandoval de Araújo, nosso amigo presidente da ADASP, mas hoje ele não está aqui conosco porque se encontra participando de uma VTI da ABAD, que está acontecendo nos Estados Unidos, onde eles estão visitando fornecedores, sistemas de logística lá nos Estados Unidos. Então desejo ao Sandoval uma boa viagem, que ela seja bem produtiva e que traga bastante novidades para o setor atacarista e distribuidor do estado de São Paulo. Então toda a comitiva, o José do Egito Filho, presidente da ABAD, todos que lá estão nessa VTI, nessa viagem técnica internacional, nós desejamos pleno sucesso. E também agradecemos o patrocínio da PC Sistemas por esses 5 anos de patrocínio do nosso programa, que estamos completando já agora neste mês, completamos em julho passado. Voltando ao tema do nosso programa, nós estávamos falando sobre a retenção das contribuições. Em 2003, com a publicação da Lei 10.833, a sistemática de apuração da COFINS, e antes já tinha acontecido com o PIS, passou para as empresas que são tributadas pelo lucro real, regime de lucro real, a ser não cumulativo, um pouco diferente, porque não é o valor destacado desse tributo na nota fiscal de aquisição dos insumos que vai servir para efeito de redução da base de cálculo, mas é um cálculo aplicado em cima desse produto para a redução da base. Então o que é? Você pega esses valores, retira do faturamento e a diferença que vai ser tributada para o PIS e para o COFINS. É uma tributação reduzindo-se a base, não reduzindo-se o crédito fiscal. O artigo 30 dessa lei que eu mencionei, de 10.833 de 2003, estabeleceu o seguinte: os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS e PASEP. Eu queria só entender aqui qual foi a prestação de serviço que ficou fora. Nós analisarmos aqui, mas pela prestação de serviço, já está tudo aqui envolvido, porque não tem, tudo está aqui inserido no bojo desse artigo 30 desta lei. Então, o que significa isso aí? É que o tomador de serviço, ele vai ter que, a pessoa jurídica que tomar o serviço de uma outra pessoa jurídica, ele vai passar a reter as contribuições sociais mensalmente sobre aquele valor. O que é necessário? É que a nota fiscal seja igual ou superior, ou seja, o total da nota fiscal seja superior ou igual a R$5.000.
Abaixo de R$ 5.000 não tem a retenção. São os 3 tributos: contribuição social sobre o lucro, COFINS e o PIS. Nisso aí, você somando, nós temos mais 1,5% para o imposto de renda, somando, ou 1%, depende do tipo de serviço. Somando isso, nós vamos ter 6,15%, ou, tirando 0,5%, 5,65%, se por acaso for aquela mão de obra que está sujeita a imposto de renda de 1%. Nós temos uma alíquota 4,65% desses tributos, que esse 4,65%, ele vai englobar a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS. O recolhimento de forma centralizada até o último dia útil da semana subsequente à quinzena da retenção. Então, toda essa retenção ela é centralizada na matriz, independente dos estabelecimentos, e é recolhido pelo CNPJ da matriz. É considerada como antecipação para compensação. O que quer dizer isso? O valor retido da empresa prestadora de serviço, ela vai abater no seu cálculo trimestral, porque a empresa recolhe o PIS e a COFINS mensal. Mensalmente ele vai recolher, e quando for fazer o recolhimento, o cálculo é feito e o valor retido ele é abatido para efeito de recolhimento somente da diferença. Desobrigação das empresas sob o regime do Simples. As empresas que estão tributadas sob o regime do Simples, elas não ficam sujeitas à retenção, mas elas ficam obrigadas a reterem. Elas não estão sujeitas à retenção. Elas não sofrem a retenção. Obrigação da comprovação junto ao tomador para não sujeição à retenção. As empresas que se consideram ou que têm o direito à desobrigação dessa retenção, elas precisam comprovar junto ao tomador de serviço por declaração própria e documento idôneo, melhor dizendo, de que não estão sujeitos à retenção, porque com isso vai desobrigar o tomador de serviço dessa obrigação. Como eu disse, a retenção ela é presumida, o responsável é a empresa tomadora de serviço, mas a lei permite que a empresa tomadora de serviço não retenha, desde que a prestadora de serviço comprove que realmente não estava sujeita a essa retenção. Esse documento precisa ser guardado nos arquivos da empresa para ser exibido à fiscalização por um prazo mínimo de 5 anos. O tomador fornecerá ao prestador de serviço comprovante anual até o dia 28 de fevereiro. Então, cada empresa tomadora de serviço, no final do ano, até o dia 28 de fevereiro, emite um documento e encaminha pelo correio, ou pode ser via e-mail, para a empresa prestadora de serviço, das relações de tudo o que foi retido para efeito da declaração do imposto de renda. E também ela deverá fazer, através do DIF, a informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E em relação a essas retenções das contribuições sociais, ainda tem o DACOM, que é o documento de comunicação das retenções das contribuições, que é obrigação também acessória da empresa tomadora de serviço. A contribuição do INSS. As contribuições do INSS, tal qual as demais, ela também é obrigatória e a sua retenção, seu desconto é presumido. Diz o artigo 265, parágrafo 5º do Regulamento da Previdência Social, que é a Lei 8.213. Diz o seguinte: o desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa. Então, ou seja, a empresa, ela tem, aliás, é o decreto 3.048, ela é obrigada a reter. Se ela não reteve, essa retenção é presumida. Do empregado sobre a folha salarial, essas retenções são obrigatórias.
do empregado sobre a folha salarial, que é aquela que é de 8%, 9% ou 11%, do contribuinte individual de 11% e da empresa terceirizadora de mão de obra, que também é de 11%. Essa retenção de pessoa jurídica não tem limite, é sobre o total da nota. Do empregado e do contribuinte individual, a empresa retentora deverá obedecer aquela tabela também, aqueles limite máximo mensal, que varia a cada ano, dependendo da regulamentação que é feita. Tem o mesmo procedimento que é adotado no que diz respeito ao imposto de renda. O pagamento vai sendo feito, principalmente quando diz respeito ao contribuinte individual, que tem tomado um serviço agora, depois é outro, e vai somando-se também no mês todos os serviços que ele já prestou e que sofreu retenção. Ele traz o comprovante de uma empresa para outra, e as empresas vão coordenando até chegar ao limite máximo, ao ponto em que um pagamento poderá não sofrer retenção quando já ultrapassar o limite de retenção no mês. A comprovação de que a empresa só reteve parcialmente ou não reteve em virtude da retenção anterior, é preciso que também seja arquivado pelo tomador de serviço no prazo mínimo de 5 anos para exibição à fiscalização. Retenção na fonte das contribuições para o INSS do contribuinte individual. O artigo 4º da Lei nº 10.666, de 2003, assim estabelece: fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Bem, fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual. O contribuinte individual aqui é a pessoa física prestadora de serviço. É aquele prestador de serviço autônomo. É o transportador de carga, o TAC, transportador autônomo de carga. A empresa é obrigada a reter os 11% sobre até o limite da tabela do INSS, até o valor limite. E recolher o valor arrecadado juntamente com a atribuição a seu cargo, ou com a contribuição a seu cargo. Qual é a contribuição da empresa? É 20% do valor pago ao contribuinte individual. É 20% do valor pago ao contribuinte individual. Então, esses valores, eles são retidos e recolhidos numa só guia até o dia 20 do mês subsequente ao da competência da retenção. Lembrando um detalhe, que quando a lei fala em retenção, ela não fala no pagamento. É quando você paga ou credita. Você creditou, digamos, o regime que você adota na sua empresa não é o regime de caixa, é o regime de competência. Então é quando você lançou aquele crédito a favor daquele prestador de serviço. Pagou ou não pagou, não vem ao caso. O fato gerador para as empresas que são tributadas sob o regime de competência é pelo lançamento da obrigação, da despesa a ser paga futuramente. Se o regime é o regime de caixa, é pelo pronto pagamento. Isso é importante até para saber a questão das atualizações. A empresa contratante de serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, a partir da competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço. Artigo 149 da Instrução Normativa número 100, que é a instrução normativa que complementa o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Vejam, senhores, que aqui o valor é bem mais alto. A empresa contratante de serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, a partir da competência do mês de fevereiro de 1999, deverá reter 11% do valor bruto total da nota. Esse valor retido, o que a empresa prestadora de serviço vai fazer com ele? No momento de que ele for recolher a GPS do mês,
esse valor retido, ele pode lançar a crédito. Vai lançar crédito e pagar somente a diferença. Se o valor ultrapassar, ele não tem nada a recolher e continua com o crédito da diferença para compensar nos meses subsequentes até liquidar o valor total do seu crédito, ou do seu débito, melhor dizendo, ou do seu crédito, dependendo. Você vai fazendo uma conta corrente, vai lançando esse valor. Isso é uma questão muito grande, porque as empresas que têm uma mão de obra um pouco pequena, fica com crédito permanente, porque a nota fiscal normalmente vem embutindo o valor da prestação de serviço com o valor da administração do serviço, com o valor do gerenciamento do serviço e de outros serviços que são incorporados na prestação. Tudo isso fica sujeito à tributação de 11%, quando na verdade poderia ser um valor relativamente menor. Digamos, se vai pagar o prolabore vai pagar o prolabore de um diretor, ele só vai reter até o máximo 11%, mas pode ser 9%, pode ser só 8%, dependendo do montante que está sendo pago àquele diretor ou àquele prestador de serviço. Retenção na fonte da contribuição para o SESC-SENAT e frete. Só recapitulando, quando eu falei em TAC, é o transportador autônomo, a base de cálculo do INSS a ser retido ou a ser pago pelo tomador de serviço, ele é 20% do total do frete, não é o montante do frete pago. Então, digamos, para o prestador de serviço, você vai pagar 2,2%, vai reter 2,2%, que é 11% de 20% do total do frete. E vai recolher como obrigação própria, o percentual de 4%, que é 20% de 20%, sendo que o primeiro 20% é a base de cálculo, é o percentual do frete que é tratado como mão de obra, e os 20% é a alíquota devida pelo tomador de serviço para cálculo do ISS a ser recolhido como sendo a parte da empresa. Isso calculado diretamente dá 4% do montante do frete. E o que é o SESC-SENAT? Ora, a empresa, quando paga uma folha salarial a seus empregados, ela vai recolher para terceiros, dependendo da sua atividade, um valor X sobre os olerites, sobre a folha salarial. Se é comércio, vai recolher para o SESC-SENAC. Se é indústria, SENAC. Se é indústria, vai recolher para o SESI e o SENAI. Se é transportadora e tem os seus empregados, a empresa de transporte, prestador de serviço de transporte, vai recolher para o SESC-SENAT. Porém, se está contratando o serviço, quem contrata o serviço de um transportador autônomo, essa contribuição é devida obrigatoriamente ao SESC-SENAT. E ela precisa ser retida e recolhida. Todo tomador de serviço de transportador autônomo tem a obrigação de reter e recolher o INSS, aliás, a contribuição para o SESC-SENAT do motorista transportador autônomo. Não interessa se o tomador de serviço é do ramo da indústria, é do ramo comércio ou é do ramo prestação de serviço. Tomou o serviço do transportador autônomo de carga, fica na obrigação de reter o INSS devido e a contribuição para o SESC-SENAT. E eu lembro, esta retenção é presumida. Como é que se procede para essa retenção? A base de cálculo é a mesma. É 20% do valor total do frete. A alíquota é 2,5%. 2,5%, 20% vai dar 0,5%. E o recolhimento também é até o dia 20 do mês subsequente. O que quer dizer isso? Se o dia 20 não for o dia útil, por exemplo, aqui em São Paulo, o próximo dia 20
né, o dia 20 de novembro, é feriado estadual em virtude do dia dedicado à consciência negra. Maranhão também, eu não sei se na Bahia, em alguns estados. A maioria dos estados do Brasil não tem esse feriado. Não tem esse feriado, que aliás eu considero desnecessário. Existe muito feriado no Brasil. Isso aqui devia ter só um movimento de conscientização, mas parar de trabalhar para despertar essa questão da consciência, eu acho um desperdício de atividade. Eu sou totalmente contra esse tipo de feriado que não justifica, não tem justificativa para se parar de trabalhar. Um estado como São Paulo ficar parado em virtude de um movimento de conscientização. As conscientizações devem ser feitas por outros caminhos, por outros meios e não parando de trabalhar. Já temos feriado demais no Brasil. Pois muito bem, então no próximo dia 20 é feriado no estado de São Paulo em virtude das comemorações do Dia da Consciência Negra. Assim sendo, não vai ter expediente bancário, não, os recolhimentos são todos antecipados. Então, esses tributos precisam ser recolhidos até o dia 19. Então, os que vencerem, por isso que eu digo, vencimento até o dia 20. Tudo o que vencer até o dia 20 tem que ser recolhido no primeiro dia útil que antecede. Outras obrigações, os tributos sempre, eles são puxados para o primeiro dia útil que antecede. Ocorre com todos os tributos. Com as demais obrigações, não, passa para o mês posterior. Digamos, você tem um boleto bancário a ser recolhido no dia 20, se o dia 20 não tem expediente bancário, você pode recolher no dia 21. Como o dia 21 é sábado, você pode recolher no dia 22. Como o dia 22 é domingo, você pode recolher, então, sem problema nenhum, no primeiro dia útil subsequente, que é o dia 23. Mas tal procedimento não pode ser adotado em relação aos tributos. Os tributos têm que ser antecipados. Então, aqui no estado de São Paulo, os tributos que se vencerem no dia 20 precisam ser recolhidos até o dia 19 próximo. Bem, nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos com o último bloco falando da questão das consequências da retenção desses tributos e não repasse nas datas previstas. Nós vamos falar de apropriação indébita, nós vamos falar de sonegação fiscal, nós vamos falar de inadimplência fiscal, nós vamos falar das ações pertinentes, das penas e das realizões dessas penalidades. Até daqui a pouco, logo após os nossos comerciais.
Instalado em um complexo de 5.500 metros quadrados, com mais de 500 colaboradores, o Grupo PC Sistemas criou o primeiro Centro de Excelência e Inovação em Logística do Brasil, o Ceilog Ana Patrus, que reproduz a realidade de clientes em um ambiente ideal para transformar pesquisa, desenvolvimento e inovação em competitividade. Inspirado nas principais tendências da logística na cadeia do abastecimento, o Ceilog se propõe a repensar os processos do setor, promovendo a viabilidade e aplicação de soluções inovadoras, para expandir as fronteiras e se transformar em uma referência em inovação logística, tornando indústrias mais produtivas e eficientes, transporte mais seguro e rentável, distribuidores mais ágeis e competitivos, varejo mais moderno e atraente. Ceilog Ana Patrus e Grupo PC Sistemas, com os olhos no futuro. Bem, boa tarde. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Consultor Jurídico ADASP. Com o nosso agradecimento a todos vocês que participam conosco, que nos acompanham, que nos mandam sugestões e questionamentos. E a PC Sistema, que patrocina este programa há mais de 5 anos. Nós encerramos o segundo bloco comentando sobre a questão das retenções e as obrigações decorrentes e consequências do não repasse. Nós voltamos agora tratando de dispositivo do Código Penal Brasileiro e também da Lei 8.137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Inicialmente, para aprimorar a fiscalização e a exigência dos repasses das retenções efetuadas pelas empresas tomadoras de serviço, foi inserido o artigo 168-A no Código Penal Brasileiro, exatamente no que diz respeito às contribuições da Previdência Social. Vocês estão vendo aí na tela a consequência disso. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, além da obrigação, a execução fiscal para a exigência do tributo retido e não pago na área civil, o administrador, o sócio responsável pela empresa, ainda responderá a ação penal, sujeitando-se a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão, não é de detenção. De reclusão de 2 a 5 anos e mais uma outra multa, independente da multa civil relativa ao tributo. Isso no que diz respeito exclusivamente às contribuições previdenciárias, retidas e não repassadas. Aquela que se retém do autônomo ou retém do trabalhador, do empregado. Aí ainda diz o parágrafo 1º do mesmo artigo: nas mesmas penas incorre quem deixar de, ou seja, pena de reclusão de 2 a 4 anos, incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiro ou arrecadada do público. Em qualquer situação, reteve e não recolheu, também está sujeita à mesma penalidade. O inciso 2º do mesmo parágrafo 1º diz: recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Quem deixar de recolher contribuição devida à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Esse parágrafo 2º diz respeito a alguns casos que faz parte a tributação é um percentual em cima de uma venda efetuada e não em virtude de um recolhimento. Seria a contribuição
do terceiro que estaria envolvido naquela operação comercial. Então, um percentual daquela venda seria destinado ao custeio da Previdência Social. Se assim não fizesse, esse repasse não for feito, também sujeita o responsável pela empresa que assim procedeu a mesma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Ainda tem, incorre na mesma pena quem deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Vamos analisar aqui, a empresa recebeu para repassar e não fez. Nesse caso também fica sujeita, os seus administradores sujeitos à penalidade de reclusão. É bom que se chame a atenção que nessa mesma pena incorre o gerente, que é o empregado. Se ele tem sob a sua responsabilidade essa retenção e esse repasse, ele é o gestor da empresa, ele também entra na mesma seara. Da mesma forma também o administrador terceirizado, aquele que é contratado pela empresa e assume este compromisso e não faz. Então, isso são previsões que estão estabelecidas no Código Penal brasileiro. Agora vamos analisar os crimes contra a ordem tributária, que é a Lei 8.137, que traz exatamente essas normas. O artigo 2º da lei diz o seguinte, constitui crime da mesma natureza contra a ordem tributária, com a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja que aqui, nesse caso, a pena é bem maior. Primeiro, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou contribuição social descontada ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Lei 8.137, 1990. Esse aqui está falando exatamente daquela retenção que é obrigatória, nós já comentamos, o artigo 30 da Lei 10.833 de 2003, que obriga a empresa tomadora de serviço a reter o PIS, a contribuição social sobre o lucro, e a COFINS, e repassar mês a mês sobre a prestação de serviço de valor igual ou superior a R$5.000 naquele rol de serviço que nós já verificamos. Então vejam bem vocês, se por acaso há retenção e não há o repasse, o administrador da empresa fica sujeito a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, além do recolhimento da obrigação com seus consectários, em virtude de infração ao artigo 2º da Lei 8.137 de 1990, que é a lei que regula os crimes contra a ordem tributária. Ainda, prisão civil e multa. Nos crimes de prisão civil e multa, a Lei 8.137 de 1990 traz algumas condições para a extinção da punibilidade, qual seja, pelo pagamento do principal e acessórios antes da denúncia. Bom, vamos entender aqui como é que se procede a questão desse vai e vem, dessa insegurança jurídica que nós temos na legislação brasileira. No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1991, a punibilidade ela era extinta se houvesse o pagamento do principal e os acessórios antes da denúncia. Bem, o que é a denúncia? A denúncia é quando havia um auto de infração contra a empresa, automaticamente o órgão tributante comunicava o fato à Polícia Federal para abertura de um inquérito. Apurado os indícios do cometimento do crime contra a ordem tributária, o Ministério Público fazia a denúncia à Justiça e um processo penal era aberto. Então a denúncia é aquele momento ali. Então, se antes da denúncia o contribuinte fosse lá e pagasse o débito na sua totalidade, não, a extinção seria a extinção da punibilidade ocorreria. Então, isso aconteceu no período do ano de 1991.
quando entrou em vigor a lei, no final do ano de 1991, a lei 8.383, que aqui estabeleceu o FII, revogou esse dispositivo. Né? Revogou esse dispositivo. Essa lei, ela ficou em vigência no dia 1º de janeiro de 1992 até 31 de dezembro de 1995. Aí, nesse período, ficou aquela insegurança. Tinha a denúncia, o pagamento extinguia e muitos foram presos e muitos processos continuaram exatamente em virtude da revogação dessa extinção de punibilidade. Então, no ano de 1992, 1993, 1994 e 1995, configurado o crime contra a tributária, haveria a obrigação da punição e o empresário ia cumprir a pena, e muitos foram condenados nesse sentido. Com a Lei 9.249 de 1995, novamente voltou a figura da extinção da punibilidade. Eu estou falando isso porque, se o crime foi cometido naquele período, o tratamento vai variando conforme a lei própria daquele período. Óbvio que a lei posterior, mais benéfica à pessoa, ela tem efeito retroativo. Então, quem foi condenado no período de 1992 a 1995, quando veio a lei de 1995, estabeleceu condições de extinção de punibilidade. Se eles cumprissem essas condições, haveria a extinção da punibilidade. O que diz o artigo 34 da Lei 9249 de 1995? Está aí na tela de vocês. Extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Aí era, no caso, antes do recebimento da denúncia. Igual tratamento se o contribuinte, antes do recebimento da denúncia, fosse lá e parcelasse o débito. Essa situação foi mantida também pelo artigo 83 da Lei 9430 de 1996, ou seja, antes da denúncia, contribuinte que parcelasse ou pagasse o débito tinha a extinção da punibilidade. Extinguia-se o processo penal e a punibilidade não retornaria mais. Aqueles que foram condenados até 1995 poderiam pedir revisão de pena em virtude dessa nova medida que lhe era benéfica. A Lei 9430 de 1996, ela teve vigência no período de janeiro de 1996 até fevereiro de 2000, quando novamente voltou uma nova situação. Qual foi? Que foi a lei do refis, a Lei 9.964 do refis. Estabelece a suspensão da punibilidade, não a extinção. Até então nós tínhamos a extinção da punibilidade. Agora estabeleceu duas condições diferentes. Se houver o parcelamento, a punibilidade ficaria suspensa enquanto a pessoa estivesse pagando rigorosamente em dia. E se quitasse o débito, a punibilidade seria definitivamente extinta. O parcelamento da dívida tributária importa da suspensão da punibilidade do crime tributário, é o que determina a lei do refis. O pagamento de todas as parcelas extingue a punibilidade. Então vamos dizer o seguinte: fez o parcelamento, suspendeu, arranjou um dinheirinho a mais, foi lá e pagou todas as parcelas, extinguiu a punibilidade. Esse é o fato que está em vigor ainda hoje. Antes, bastava o parcelamento para extinguir. Hoje, o parcelamento não extingue, suspende. Mas o parcelamento, ele não leva, embora às vezes já tenha saído a sentença condenatória, o cumprimento da sentença fica suspenso enquanto o parcelamento existir. Então, uma vez condenado, transitou em julgado a ação penal condenatória de um crime contra a ordem tributária, o contribuinte pode ir lá e parcelar o bem, o condenado fica com a pena suspensa enquanto o parcelamento estiver em dia. Arranjou dinheiro e quitou, a penalidade é extinta e o fato vai para a estaca zero até nos registros para efeito de ser reincidente. Porém, eu acho particularmente que a norma anterior era bem mais benéfica ao contribuinte, porque extinguia a punibilidade. Mas o que acontecia? E o brasileiro é mal acostumado.
Quando vinha a penalidade, o contribuinte, a empresa ia lá, parcelava o débito, extinguia a punibilidade, pagava uma parcela, 2 parcelas, deixava de pagar, continuava sem pagar e não poderia mais ser punido por aquele crime que tinha sido cometido. E isso aconteceu com muita incidência, levando o legislador a modificar a lei e estabelecer a diferenciação. O parcelamento suspende a punibilidade enquanto estiver em dia, retornando a punibilidade no momento em que houver o atraso. E o pagamento extingue a punibilidade. Eu acho que tem mais coerência com a situação para que... Sim, e outro importante, antes ou depois da denúncia, não tem mais problema com a denúncia. Em qualquer fase do processo, o parcelamento suspende a punibilidade e o pagamento extingue a punibilidade, havendo ou não a denúncia. Outro fato favorável ao empresário. Só pode haver a denúncia, só pode haver o inquérito, só pode haver a instauração do procedimento criminal, esgotadas as instâncias administrativas para a apuração do tributo. Digamos, enquanto tiver defesa em auto de infração, não pode haver a abertura da ação penal. Porém, não há a prescrição, não ocorre a prescrição do direito à punição. Então, isso é uma questão mais coerente, de mais segurança, tanto para o fisco credor, como para o contribuinte devedor. Eu quero chamar a atenção dos senhores, que muitas vezes você é fiscalizado e é taxado de sonegador. E toda vida eu repito isso, porque uma vez você cumpriu com a obrigação acessória, lançou o tributo, apurou o tributo e não teve condição de recolher, não estou falando aqui de retenção, estou falando aqui de tributo próprio, de obrigação própria, você na condição de contribuinte, e não pôde recolher, você não é sonegador, você no caso é inadimplente com o tributo, você não está sujeito às penas, a responder a processo criminal, não está sujeito a isso. Bem, e para fechar aqui o nosso, ainda em relação ao refis, nós vemos agora o refis 2, que é a suspensão da punibilidade mediante parcelamento ou extinção com o pagamento foi mantido. A diferença é que o parcelamento podia ocorrer em qualquer momento, mesmo depois do recebimento da denúncia, conforme eu já falei. E hoje nós temos a seguinte situação. A suspensão da punibilidade com o pedido de parcelamento antes da denúncia, extinção com o pagamento de todas as parcelas ou do débito não parcelado, mesmo depois da denúncia. Então, a situação de hoje é um pouco mais complexa, porque, havendo a denúncia, o parcelamento não suspende a punibilidade. É a situação atual, com a Lei 12.382 de 2011, que está aí no nosso slide 31. A lei diz o seguinte, a Lei 12.382 de 2011, que é a lei que tratou do salário mínimo, ela veio tratar do salário mínimo e no meio dela foi colocada essa condição, reformando a lei anterior e estabelecendo o que vocês estão vendo aí na tela de vocês. A suspensão da punibilidade com o pedido de parcelamento antes da denúncia. Se o pedido de parcelamento for depois da denúncia, não suspende a punibilidade. Haverá a extinção da punibilidade ou com o pagamento total do débito e acessórios, mesmo depois da denúncia, aí sim ocorre. Então, uma vez depois da denúncia, pedido o parcelamento, não paga. Havendo a denúncia e havendo o parcelamento, a punibilidade é extinta, há a extinção da punibilidade. Isso entrou em vigor no dia 1º de março de 2011, há linhas doutrinárias contrárias à lei, entendendo que ela é inconstitucional, porque uma vez havendo o parcelamento, há a novação do tributo, o tributo morre para renascer de uma forma diferente, a obrigação foi modificada, se a obrigação foi modificada, a situação fática e de direito também foi modificada. Há outra corrente que diz que é inconstitucional a lei, ela diz o seguinte, que uma vez parcelado, aliás, uma vez havendo a denúncia e havendo o parcelamento, a denúncia não pode permanecer. São correntes divergentes, uma favorável ao texto da lei e outra contrária ao texto da lei, entendendo que o que mais se coaduna com a realidade fática e jurídica do momento do Brasil seria a lei anterior, que diz que o parcelamento ou pagamento
posterior à denúncia ou anterior à denúncia, suspende ou extingue o débito ou a punibilidade em virtude disso. Com essas palavras, eu quero só, para encerrar, chamar a atenção dos senhores, que até o dia 31 de dezembro próximo, o Refis está reaberto para os tributos federais. Aqueles tributos que já estavam, são os vencidos até 31 de novembro de 2009, que vocês podem pedir. Se fizeram o parcelamento e perderam o parcelamento por inadimplência, não pode mais reparcelar. Porém, se começaram pagando aquele valorzinho de R$100 mensais e não houve a consolidação, o momento até o dia 30 de novembro para consolidar, até o dia 31 de dezembro para consolidar. Só lembrando que aquelas parcelas de R$100 já estão lançados no site da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para efeito de abatimento. E no dia 1º de janeiro, salvo mudança posterior, mas no momento ainda não tem previsão, entrará em vigor o E-Social. O E-Social é um sistema via online, sistema online em tempo real, que vai registrar todos os fatos inerentes à contratação, pagamento, licença, férias e demissão de empregados. Então, toda a contratação dos trabalhadores vai ser feita através do E-Social, o sistema online tal o qual hoje é feito com a escrituração contábil, com o SPED fiscal, o SPED contábil. Nós vamos ter agora um SPED, uma espécie de SPED social, para efeito do controle das contratações e demissões dos empregados. Agradecendo a todos vocês, mais este ano de trabalho que nós estivemos juntos, a PC Sistemas, e esperamos que todos vocês tenham um fim de ano bem tranquilo, bem produtivo, que tenham grandes ideias e grandes metas para 2014. Muito obrigado e até o próximo ano, quando nós retornaremos com o nosso programa Consultor Jurídico ADASP. Muito obrigado e um abraço a todos, um abraço a PC e a todos vocês que nos acompanham, a equipe do I ao vivo e a todos que tornam possível a realização deste nosso programa. Muito obrigado, feliz 2014 para todos. São Paulo, a locomotiva do Brasil. Falar do estado de São Paulo é sempre no superlativo. É o estado com a maior população, o maior parque industrial, a maior produção econômica, o maior registro de imigrantes e, como também não poderia deixar de ser, com toda a complexidade do estado mais cosmopolita da América do Sul. Foi construído com o vigor e o duro trabalho de povos de todas as partes do Brasil e do mundo, mantendo arraigada em cada pedaço dessa terra a vocação para o trabalho. São 645 municípios e mais de 40 milhões de habitantes. Com a melhor infraestrutura e mão de obra qualificada, São Paulo pode mesmo ser chamado de a locomotiva do Brasil. O estado produz de tudo, principalmente produtos de alta tecnologia. Mas o destaque não é só na indústria. O paulista também fez da agricultura, da pecuária e do comércio uma potência. Na economia dos 260 shopping centers existentes no país, 94 estão localizados no estado, sendo responsáveis por mais de 200 mil empregos. Além disso, o estado conta com a mais ampla rede atacadista e varejista do país, distribuída pelos seus municípios. O setor de distribuição no estado de São Paulo representa um faturamento superior a 19 bilhões de reais por ano. A ADASP, a Associação de Distribuidores e Atacadistas de Produtos Industrializados do Estado de São Paulo, entidade representativa do segmento distribuidor atacadista do Estado de São Paulo, faz parte do sistema de representações estaduais, que se consolidam na ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Desde o início de suas atividades, a ADASP tem procurado ouvir e dialogar com seus associados. Essa troca de informações resulta no profundo conhecimento de seus anseios, reivindicações e posturas, quer sejam estas de natureza negocial, quer sejam institucionais, do segmento como um todo.
O estabelecimento dessa sintonia perfeita permite à ADASP definir com precisão cirúrgica seus objetivos, planos de ação e sua estratégia de atuação, fazendo com que ela se transforme em intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de São Paulo, junto ao poder público, às entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Instalado em um complexo de 5.500 metros quadrados, com mais de 500 colaboradores, o Grupo PC Sistemas criou o primeiro Centro de Excelência e Inovação em Logística do Brasil, o Ceilog Ana Patrus, que reproduz a realidade de clientes em um ambiente ideal para transformar pesquisa, desenvolvimento e inovação em competitividade. Inspirado nas principais tendências da logística na cadeia do abastecimento, o Ceilog se propõe a repensar os processos do setor, promovendo a viabilidade e aplicação de soluções inovadoras, para expandir as fronteiras e se transformar em uma referência em inovação logística, tornando indústrias mais produtivas e eficientes, transporte mais seguro e rentável, distribuidores mais ágeis e competitivos, varejo mais moderno e atraente. Ceilog Ana Patrus e Grupo PC Sistemas, com os olhos no futuro.